Perder e ganhar faz parte do esporte. Ter vitórias, derrotas, empates, ter momentos em que você está mais inspirado, momentos em que está menos inspirado, isso acontece. Esse subir e descer, esta montanha russa de emoções e de rendimento faz parte do esporte. O que não faz parte do esporte é você estar sempre embaixo. Quem está sempre embaixo acaba sofrendo mais do que deveria, em algumas circunstâncias até deixando de ter relevância no cenário. E por incrível que pareça, hoje dentro do Santos Futebol Clube há extremos, né? O time feminino do Santos acabou de passar por um problema seríssimo, né? Um treinador, mais um que passou pelo clube, que deixou o comando com uma acusação gravíssima, mas que foi embora com um time classificado para uma semifinal de campeonato paulista e que também deixou o Campeonato Brasileiro na fase semifinal. Os dois campeonatos mais importantes do Brasil, o Santos ficou entre os 4 primeiros. E no Campeonato Paulista pode ir até a decisão. As Sereias da Vila, na noite desta quinta-feira, elas fizeram, quando eu brinco aqui a história do multiverso, né? Elas fizeram quase que uma brincadeira relacionada ao multiverso. Se um pouquinho antes de começar o jogo delas, teve lá na Vila Belmiro o Santos tomando de 3-0 do Cruzeiro. Claro que há um equilíbrio maior entre Santos e Cruzeiro, aliás, até um desequilíbrio, porque hoje o Santos masculino não equilibra com ninguém nada, né? No feminino, não. As Sereias eram amplamente favoritas contra a Pindamonhangaba, contra o Pinda, apesar da saída do Cleiton Lima, apesar de ter um treinador interino, que a gente trouxe aqui a informação no canal 10, né? Que foi o Bruno que assumiu a equipe, o Bruno Silva. E aí o Santos fez aquilo que precisava fazer. Ganhou com tranquilidade, por goleada, 5-1, e garantiu o segundo lugar na classificação geral, porque corria o risco de, apesar de estar classificado, perder essa posição e eventualmente não ter alguma vantagem na semifinal. Mas é isso, o time grande se impõe. E as Sereias da Vila têm mostrado para muitos como precisa fazer para se impor. E repito, com um treinador que nunca tinha tido experiência, que trabalhou com elas pouquíssimo tempo. Mas as jogadoras experientes, como a Kathleen, como a Cristiane, deram conta do recado, conduziram o time, que fez o papel dele, que era ganhar e assegurar o segundo lugar, pelo menos na tabela de classificação. Então, assim, antes de trazer mais detalhes, meus parabéns às Sereias da Vila. Elas perdem jogos? Perdem, como perderam para o Corinthians na Vila, né? Como tropeçam eventualmente, mas, repito, são situações que acontecem no esporte. Elas não ficam o campeonato inteiro no rodapé da tabela. Mais um campeonato em que elas terminaram lá em cima, né, na segunda colocação geral do Campeonato Paulista, e agora vão ter um clássico pela frente na próxima etapa da competição. É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo exclusivo de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Se você está chegando por agora aqui no canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Pode compartilhar também os nossos links no seu grupo de WhatsApp, principalmente os do futebol feminino, porque os do futebol masculino não está dando muito gosto, não. Então vamos aos dados. Está aqui o release que o Santos divulgou pós-jogo, né? Eu assisti a partida, claro que vocês devem imaginar que quando o jogo da Série A estava começando, eu estava produzindo o pós-jogo de Santos e Cruzeiro, né? E acompanhando a coletiva do Diego Aguirre,
mas ouvia uma coisa e acompanhava o jogo em outro. Teve um outro momento em que o Pinda se arvorou no ataque, tanto é que fez um gol, mas o Santos dominou, né, as ações, foi bem tranquila a partida, né? Aproveitou inclusive a fragilidade do adversário, porque se a gente for pegar a tabela de classificação aqui do Campeonato Paulista, na última rodada teve Corinthians 6-0 no Sport Clube São Bernardo, Bragantino 7-0 no SCA Brasil, o Palmeiras classificou empatando com a Ferroviária 2-2, né? Ferroviária que é vice-campeã brasileira ficando fora da semifinal. São Paulo fez 2-0 no Realidade Jovem, o Santos 5-1 no Pinda, São José e Taubaté empataram por 0-0. O Pinda ficou em 10º lugar, né? O Sport Clube São Bernardo ficou em penúltimo e o SCA Brasil ficou em último. Enfim, mas o Santos fez aquilo que se imaginava. Aliás, os favoritos todos fizeram, só havia uma dúvida em relação ao confronto Ferroviária e Palmeiras. O Palmeiras passou. O Corinthians terminou com 31 pontos em primeiro lugar, vai enfrentar o Palmeiras, que teve 22 pontos na tabela. Com 22 pontos na tabela, classificou com empate. O Palmeiras, portanto, é adversário do Corinthians na semifinal. E o Santos, que fez 26 pontos, vai pegar o São Paulo, que fez 24. Campanhas semelhantes, o Santos teve 8 vitórias, o São Paulo também. O Santos empatou 2 partidas, o São Paulo não empatou nenhuma, e o Santos perdeu só um jogo. O São Paulo perdeu 3 partidas, né? E o saldo de gol, o número de gols marcados então também, né? O saldo de gol do Santos foi 17, São Paulo foi até melhor, né? O saldo de gol do Santos foi 17, o gols pró 24, mas o São Paulo fez 28 e tomou 22, tomou 6, perdão. Gol contra, vou recapitular, o Santos fez 24, tomou 7, o São Paulo fez 28, tomou 6. Então o saldo do Santos deu 17, do São Paulo 22, mas mesmo assim o que conta é a campanha geral, né? O Santos perdeu uma só, então ficou com mais pontos, 26-24, está portanto com vantagem de decidir em casa esta fase semifinal, que ainda não tem data para acontecer, é bom que se diga. A Federação Paulista vai dar uma pausa aí, inclusive é nesse período de pausa que o Santos pretende anunciar uma comissão técnica nova para o time feminino e definitiva, né? Contrato de 3 meses, não sei se existe a chance do Bruno ser efetivado, vamos aguardar o que vai acontecer. Então vamos ficar na expectativa da definição da federação por datas e locais. Imagino que o Santos num jogo desse tamanho vai jogar na Vila, né? E aguardar se classificar quem passa no confronto Corinthians e Palmeiras, mas o São Paulo é um time que, por exemplo, na semifinal do Brasileiro diante da Ferroviária, vendeu cara a eliminação para a equipe de Araraquara. Tá certo? Só retomando aqui em relação aos dados da partida que estão no release, né? Resultado, bom, já meio que expliquei tudo isso aqui, a campanha, né? Classificadas na segunda posição geral, terceiro, pega o São Paulo terceiro colocado, jogos de ida e volta, só confirmando aqui realmente datas e horários vão ser definidos pela Federação Paulista. O Santos tem a vantagem apenas de fazer o segundo jogo em casa como mandante, tá certo? Na ficha técnica da partida, os gols da Tayla aos 11, da Kathleen aos 14 e a Cristiane aos 42, a Brena no segundo tempo aos 4, Kathleen aos 13, não, minto, a Brena e a Kathleen depois, né, aos 13 do segundo tempo, Larissa aos 37 do primeiro tempo para a Pinda. Isso, a Larissa fez o gol de Pinda. Então, na marcha da contagem, Tayla, Kathleen, Cristiane, Brena e Kathleen, de novo a Kathleen no segundo tempo, marcando gol do Santos. Santos de Camila Rodrigues, Fabi Simões, Tayla, a Reina, depois a Kelly e a Bia Menezes, a Brena, a Yaya, depois a Júlia e a Eriquinha, depois entrou a Jordan Ziff, a Kathleen, a Jane e a Cristiane, né? Portanto, o time do Bruno Silva para esta partida no Campeonato Paulista, um jogo imaginado por muitos, né? Uma vitória tranquila. Aliás, quando eu falei da única derrota do Santos no campeonato, foi justamente para o Corinthians, mas na fase de classificação do Campeonato Paulista foi só 1-0, né? Apesar de ter sido na Vila também, foi só 1-0. No jogo do Campeonato Brasileiro elas não tiveram assim um desempenho tão
tão bom, né? O time bobeou demais, tomou uns gols ali. A gente já não sabe se por conta dos desentendimentos com o Cleiton Lima, se de alguma forma aquilo teria afetado o ambiente, mas de toda forma elas fizeram aquilo que se imaginava. Aguardemos, portanto, as datas, a definição da comissão técnica do Santos, né, das Sereias da Vila, e como elas vão encarar estes dois jogos. Né? Elas têm dois compromissos contra o São Paulo. Espero que tenham 4 jogos, né? Que independentemente de quem passe, se for o Palmeiras, se for o Corinthians, é bom sempre chegar em decisão, né? Ganhar campeonato. Aliás, é o que tem salvado um pouco, tem aliviado um pouco a alma do torcedor do Santos, que são os jogos das Sereias e os jogos da base, né? Jogos dos meninos, dos mais novinhos, né? Do 11, do 13, do 15 e do 17 e do 20, que tem boas campanhas, né? Regularmente. É realmente algo impressionante como a mesma gestão consegue desenvolver um trabalho positivo na base. Esse caso do Cleiton Lima manchou um pouco, ao meu ver, a atuação da diretoria em relação ao futebol feminino, mas no masculino é aquilo que vocês têm visto aí ultimamente. Tá bom? Então ficaremos atentos e traremos mais novidades em breve aqui sobre as Sereias da Vila. Só reforçando, este vídeo, este conteúdo foi um apoio exclusivo de Sicoob Unimais Metropolitana, cooperativa de crédito que está conosco aqui no Canal 10 para fomentar o futebol feminino, para falar mais sobre o futebol feminino, para divulgar mais, e aqui humildemente estamos fazendo o nosso papel para que mais torcedores e torcedoras se interessem, se envolvam com o futebol feminino, porque só assim os detalhes que às vezes desagradam o torcedor, com o tempo vão sendo corrigidos, né? Na parte técnica, na parte tática, e elas vão evoluindo, ao ponto talvez um dia do futebol brasileiro apresentar partidas como nós vimos ou vemos com alguma regularidade no futebol europeu, por exemplo, né? A Premier League, a Champions League são competições de altíssimo nível técnico do futebol feminino e que agradam muito mais do que muitos jogos do futebol masculino. Isso eu posso assegurar para todos que me acompanham. E fica aqui um recado também, é o que eu sempre digo: se você não gosta, não escreva mensagens do tipo: para que falar de futebol feminino? Ninguém gosta de futebol feminino é horrível. Você tem direito de falar? Tem, mas constrói o quê? Né? Vocês acham que eu vou deixar de fazer o meu trabalho aqui porque alguém vem escrever que é horrível, não fala disso, não sei o quê? Não vou fazer isso. Fica a dica aí, tá bom? Para que sejamos todos respeitosos com os gostos e as opiniões e os interesses do próximo, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.